E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Então estamos aqui num trabalho e hoje a gente vai ter a segunda aula. Segunda aula em relação ao parapente, né? E o desafio é grande, né? Eu não sei se vocês têm tempo de vir na sala de aula, mas ainda bem que agora, né, tem essa parte da internet, que ninguém pode chegar aqui para ter a minha sala de aula com meus alunos. Mas com essa oportunidade da live, de internet, isso tem facilitado. Olha bem o que eu estou falando para você. Se eu sou um professor e os alunos não estão vindo para a sala de aula, tem um ditado assim, né? Se você não vai a Roma, você traga Roma para você, ou você vai a Roma. Um ditado assim. O que eu quero dizer assim, as coisas não adianta que elas não vão vir a você. Então eu estou com a sala de aula aqui vazia, né, sem aluno, um exemplo. Mas o que eu faço? Eu uso a tecnologia para ir até os alunos. Então não deixo de dar aula. Beleza? Então pense nisso. Pense que você no seu trabalho, de repente está reclamando alguma coisa. E outra vantagem que eu vi na minha sala de aula, estou dando exemplo, na minha sala de aula, aqui, acho que cabe numa boa, apertado, 20 alunos, beleza? E se eu quiser ganhar mais, eu teria que ter mais espaço, mais isso, para ter mais cadeira. Com a internet não. Com a internet eu consigo dar aula para 1000 pessoas, 2000, 100. Então pense nisso. Você que é professor, você que é instrutor, você que tem uma habilidade, que sempre vendeu essa habilidade fisicamente. Hoje eu estou conhecendo amigos meus que estão ficando milionários na mudança. Em vez de reclamar, a gente vir. Então, para que essas aulas? Essas aulas de parapente é para a gente pegar alguns desafios que aconteceu com os alunos e fazer com que se torne uma coisa boa para os que estão chegando agora e os que não sabem, né? Então, a primeira aula, nós falamos da ajuda do aluno, o piloto, querer decolar com vento forte e ele está divertido e ele querer um gancho. E normalmente, pelos laudos que eu tenho e que eu trouxe também da Suíça complementando, o seu amigo vai te ajudar a entustar. E aí você entra em voo entustado. Ontem eu falei do pai, né? Todo mundo aqui só teve um pai. Às vezes a gente até tem um padrasto, né? Mas normalmente não é muito legal, mas tem que ter. E quando a gente fica trocando de pai e de instrutor, eu falei ontem o que pode acontecer, e a gente está vendo aí um dia após dia. E o dia de hoje a gente vai falar de equipamento para vocês abrir a mente, né? Não só falar de acidente. Então o parapente e o reserva e a selete, eles têm alguns procedimentos. Por exemplo, você tem um reserva, ok? Você tem um reserva e ele é feito uma dobragem, uma forma de dobrar para fazer com que ele, no dia que você precisar, ele abre assim numa sequência o mais rápido possível. Até hoje teve sempre uma dobragem da parte do tecido. E as linhas? As linhas a gente faz um zigue-zague. Para organização, a gente bota uns elásticos. Eles podem ser de dinheiro, pode ser de silicone, pode ser de alta qualidade. O que não pode ser um silicone muito resistente, porque ele precisa soltar as linhas na hora que você precisa.
O elástico é simplesmente para poder uma organização, ok? Para você não colocar lá. Dá para se colocar sem o elástico? Dá. Mas é um fator que uma economia muito boba. O que pode acontecer caso você botar um elástico e demorar muito? No caso do dinheiro, o elástico de dinheiro ele é muito ruim. Ele resseca, ele fica quebradiço. No elástico de silicone, ele cola o tempo. Então, se vocês deixarem de botar, não vai ter uma organização para vocês guardarem. Então é bom botar o elástico. Mas o que vocês têm que fazer para o elástico não derreter? Para ter prejuízo, agarrar nas linhas, ficar com aquele elástico. Ele não vai pedir de você abrir, só se você botar um elástico muito forte, tá? Não deixar meio frouxinho. O que pode acontecer é nada. Agora, o ideal é se você tiver um padrão. Qual é o padrão? De 6 meses de você abrir o reserva e trocar esse elástico. Abrir o reserva para arejar. Por quê? Porque os campos magnéticos do tecido e a umidade faz com que esse tecido ele cole, ele fique colado. Se você ficar mais de 6 meses, um ano ou mais, e você for jogar, esse reserva ele tá igual um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Como assim? Eu vou fazer uma comparação. Quando você pega uma areia, e você joga água e pressiona, ela vira um tijolo, que é duro. Então, quando você pega o tecido que é molinho, ela vem pela umidade. E a maioria das seletes, o assento é embaixo. E você, às vezes, não senta na rampa em cima da selete, do reserva, para compactar igual a areia e a água, que virou barro lá, que virou tijolo. Você não senta, mas quando você guarda seu material, você pega o parapente e bota dentro da selete para botar na mochila, o parapente vira um peso na selete que está pressionando o reserva. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa fazer essa manutenção de tirar o reserva, arejar, dobrar e botar no lugar, trocar o elástico, fazer uma excelente dobragem. Então não venha me dizer que elástico vai te fazer o problema. Quem não está dobrando reserva, quem está deixando ele mais tempo, é você mesmo. E vai ter consequências. Se não for elástico, né? Não, vou botar elástico para não derreter em 6 meses a um ano. Beleza. Mas você está esquecendo que tem o tecido. O tecido ele vai ficar duro conforme você guarda seu material, bota o parapente dentro da selete, fecha ali e bota na mochila. E ali aquele peso ali do parapente, mais o peso da própria selete, vai ficar pressionado o reserva. E ele vai ficar compacto. E é mais a umidade, que aí você guarda no lugar úmido às vezes. Então ele acaba, no dia que você jogar, não tem um elástico. Não, mas tem o tecido. Então eu vou pedir para vocês que em 6 meses vocês dobrem esse reserva pelo menos, fazendo com que a durabilidade do seu reserva ele vai prolongar. Um exemplo, a umidade ele faz os fios do tecido eles ficarem podres. Com o tempo o fio da umidade faz com que os fios fiquem fracos. E se num dia você jogar e não for numa parachutagem, o que é parachutagem? Você está caindo lentamente, você joga o reserva, ele vai abrindo bem devagar. Mas você pode estar num giro. E aí nesse giro vai ter um impacto muito forte. Se você não tratar dele bem, ele vai depois não te ajudar. Então vale a pena. É isso aí, ó. É o sol. O sol ele prejudica o parapente, prejudica tudo, nosso corpo, mas ele é útil. O
que é demasiadamente o sol demais? Muito, muito. Você deixar guardado, não dobrar, passar de 6 meses. Então a aula de hoje é para você visualizar que você precisa botar o elástico. Por quê? Porque vai dar organização no seu trabalho. Mas se você não botar o elástico, tua mente vai falar assim, não preciso dobrar o reserva, porque o elástico ele vai derreter, vai colar, e o meu não tem. Mas não é só a linha, é o próprio tecido do reserva, ele é importantíssimo também. Então você precisa fazer essa manutenção para poder você verificar. O pior não é nada, o pior é que às vezes você está com reserva aí que nem sai do compartimento frontal ou lateral. E você só vai experimentar no dia que acontecer o problema. Então eu estou convidando vocês a fazer esse teste, olhar lá, verificar, coloca direitinho. Se você não quiser, troca os elásticos pelo menos, dá uma apertada assim no reserva, mas o ideal seria dobrar. No dia 9, inclusive, agora de outubro, eu estou fazendo aqui, se alguém quiser me chamar no seu sítio de voo também, num clube aí, que eu quer que eu leve e a gente treine o reserva voando, jogando e soltando, e fazendo a dobragem, e ensinar todo mundo a fazer a dobragem e também colocar no lugar, porque isso é um ponto importante, você colocar o reserva direito no compartimento do reserva. Tem muita gente aqui que está assistindo, principalmente o pessoal de paramotor, que não entende que a fraldinha, o frontal, ele tem um sério problema, que quando às vezes o tirante ali está para fora, e você dá uma puxadinha para esticar, para agarrar ali no brider, ali dentro do compartimento, quando você puxa o tirante, ele já tira do lacre e o reserva já está solto ali dentro. Quando você vai pegar o punho e jogar, você só vê o punho e a fraldinha, e o reserva te cai no teu colo. Como você está caindo, o reserva vai abrindo na tua frente. Então vocês precisam ver isso, é muito importante. Então a aula de hoje é sobre equipamento e a gente está falando sobre reserva, o comportamento teu de como você colocar. Se alguém tem alguma dúvida, eu já falei para vocês que eu tenho um livro online onde eu boto todos esses conteúdos, é R$50. Você vai lá, você vai ver colar, você vai ver reserva, você vai ver. Aí ali tem filmagens com mais detalhes que possam agregar para você que às vezes perde a aula, né? E quer também entender mais. Porque eu, por exemplo, por que eu entendo tanto? Porque lá atrás eu fiquei muito curioso, o parapente ele tem um desejo, né? Eu queria voar todo dia. E aí eu vi um cara jogando reserva, eu pensei, será que meu reserva sai? E vi meio complicado, eu comecei a estudar, ver vídeos. E hoje esses vídeos estão aleatoriamente espalhados aí. Mas no livro não. No livro está tudo lá e você vai pegando todos os tipos de colapso que tem que fazer, que nem tem que sair. É um livro onde quem compra o livro online pode estudar e está aqui na sala, não presencial, mas também online para aprender. Uma outra questão também que a gente pode depois falar é que depois que você joga esse reserva, existem algumas ações que você tem que fazer com o parapente. Com o parapente, ali ó, nosso parapente, depois que você joga esse reserva, você precisa entender que tem algumas ações, senão o parapente acaba prejudicando a sua taxa de queda, ele prejudica a abertura do reserva, e ele às vezes até fecha o próprio reserva em alguns momentos. Então, mas a gente só estava falando do reserva, dos procedimentos, e eu queria que vocês divulgassem, né, esse canal do Instagram, que já estamos na terceira aula,
para alguém útil que queira, né? Você pega o link, compartilha, dá um direct, vem para cá. E aí, o outro detalhe é fazer pergunta, tá, pessoal? Pode fazer pergunta, eu tô olhando aqui, todo mundo aqui só tá de curioso. Ninguém tá perguntando nada, mas tá tudo bem. Eu entendo disso, que eu já fui aluno, eu nunca perguntei também, nunca fui te perguntar muito. Então estamos combinados, amanhã temos aula, na parte da manhã. E eu agradeço a atenção de vocês. E eu agora acabo cedo, porque eu faço 2 lives. Eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal, né? Onde eu só estou aqui com vocês por causa desse canal. Porque esse canal que faz você abrir sua mente, a desenvolver. Para me desenvolver, eu preciso estar ensinando. Você acredita? Porque tem várias formas de aprender. Tem a forma de aprender visual. Tem muita gente que só em ver aprende. Tem muita gente que aprende em ouvir. Tem gente que aprende a ouvir e ouvindo. Tem gente que só aprende praticando, fazendo. E tem gente que aprende a vendo com os erros dos outros. Mas a melhor forma, já foi estudado isso nos Estados Unidos, em qualquer área, já foi estudado. A melhor forma de você aprender é ensinando. Né? Quando você ensina, você aprende mais. Então tenta, vocês que aprenderam essa aula de hoje, tenta ensinar para alguém. Poxa, você sabia que o reserva tem um elástico? Aquele elástico é para isso? E aí você falando, o cérebro faz conexão e aí entra com mais facilidade. Então comigo em divulgar o que eu falei, para chegar em mais pessoas e essas pessoas terem resultado melhor, beleza? Então tamo junto, um abraço, beijão a todos. E meu nome é Quino, estamos com a família blindada aí. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Olha o reserva. Dia 9 de outubro, dobragem de reserva, um campeonatozinho de tirada, de distância, e o almoço, café da manhã, e vai ter 5 pilotos que já, ó, grande Solange aí, 5 pilotos que já jogaram reserva, passaram sufoco, e eles vão estar lá comentando como foi. Então um abraço, e olha só o nosso carinho aí, ó. Tudo isso por causa do nosso parapente. Cuidem dele, beleza? Tchau, tchau.